Os que foram incinerados ressuscitarão? O que a Bíblia revela sobre este plano divino? No terceiro ano do rei Joaquim, rei de Judá, Nabucodonosor, rei da Babilônia, havia conquistado Jerusalém e levado alguns dos vasos do templo para sua terra. O exílio era um tempo de dor e incertezas, e os hebreus se viam longe da terra prometida, em uma vastidão coberta de terra ardente sob o sol escaldante. Ouvia-se murmúrios entre os exilados, lembranças de promessas de Deus que ressoavam em seus corações, enquanto a opressão e o medo pairavam no ar. Foi então que o rei Nabucodonosor decidiu erguer uma colossal estátua de ouro no Vale de Dura, e um decreto real ecoou entre os cativos: todos deveriam se prostrar diante dessa imagem, sob a pena de um destino trágico nas chamas da fornalha ardente. 3 jovens hebreus Sadraque, Mesaque e Abed-nego, de feições determinadas e espíritos intrépidos, ouviram bem o decreto. Desde a infância, haviam sido educados na lei do Altíssimo, e, nesse momento de teste, suas convicções permaneciam mais profundas do que as chamas que agora ameaçavam suas vidas. O dia da decisão chegou, e a multidão se reuniu, os rostos nocivos traindo medo e angústia. Quando a música soou, uma grande assembleia se lançou ao chão, mas Sadraque, Mesaque e Abed-nego permaneceram eretos, desafiando o poder do rei e a ordem imposta. Quando Nabucodonosor se viu perante a desobediência, a fúria tomou conta dele. Convoque os jovens. Em sua presença, com um olhar ameaçador, o rei inquiriu por que não se prostraram. Com uma determinação que emanava a fé, Sadraque respondeu: ao nosso Deus, a quem servimos, temos plena certeza de que ele pode nos livrar do forno ardente. Junto a isso, acrescentou que mesmo que não os livrasse, eles não serviriam a outros deuses. A multidão começou a murmurar, o temor agora se misturava à admiração. A raiva de Nabucodonosor, intensa e visível, culminou na ordem de que os jovens fossem lançados às chamas. O fogo rugia, e os soldados, ao se aproximarem, sucumbiram à intensidade do calor. Mas ao serem lançados na fornalha, a cena parecia desesperadora, as chamas dançavam como espectros vorazes. Contudo, em meio ao calor infernal, algo inacreditável aconteceu. Uma extraordinária e pacífica presença se manifestou entre eles. Nabucodonosor, de seu trono, ficou atônito ao avistar não apenas os jovens vivos, mas uma quarta figura que andava com eles, semelhante a um filho dos deuses. Eis que vejo 4 homens soltos, andando pelo meio do fogo. E nenhum deles está ferido, exclamou o rei, o espanto agora dominava seu ser. Após o tempo de provação, Nabucodonosor convocou os jovens novamente. Ao vê-los ilesos, sua confiança em Deus foi despertada. Aquela intervenção não era apenas uma salvaguarda física, mas um poderoso testemunho do amor divino e da promessa de ressurreição. A fé dos jovens não os preservou somente das chamas, mas delineou uma esperança divina, a de que mesmo os que atravessam o fogo, aqueles que se mantêm fiéis, podem esperar pela gloriosa ressurreição. Antes de continuarmos com este incrível relato bíblico, quero ter certeza de que você não perca nenhuma dessas histórias poderosas das Escrituras. Clique no ícone do sino e selecione todas as notificações. Essas narrativas bíblicas transformaram incontáveis vidas ao longo da história. Se a palavra de Deus através desta história está te abençoando, por favor curta e compartilhe com alguém que precisa ouvir sobre a fidelidade de Deus hoje. Me conte nos comentários, qual história bíblica mais impactou sua jornada de fé? Agora vamos continuar com o que o Senhor fez em seguida. A certeza de que o fogo não era o fim, mas um prenúncio de algo sublime se fazia presente no ar. Todos se questionavam: os que foram incinerados ressuscitarão? As perguntas pairavam na atmosfera, como chamas de um fogo que fala de um plano divino ainda a ser revelado. Na madrugada seguinte à extraordinária intervenção no forno ardente, o rei Nabucodonosor, ainda atordoado com os eventos recentes, reuniu seus conselheiros e sábios. Um novo temor o consumia, a deidade que havia protegido os jovens hebreus parecia possuir um poder que transcendia qualquer autoridade que ele pudesse imaginar. O espírito do rei, inquieto, clamava por respostas enquanto ele ponderava sobre as implicações da revelação divina que presenciara. Os conselheiros, cientes da sua reputação, apresentaram-se perante ele, suplicando por instruções.
Nabucodonosor, em seu orgulho, resolveu reafirmar sua soberania, mas a incerteza na sua voz revelava um coração que começava a hesitar. Aqueles que se lhe apresentavam eram sábios do mundo, mas nenhum deles tinha um entendimento claro da verdade espiritual que começava a irradiar em seu ser. O que devo fazer com esses hebreus que desafiaram meu decreto? Perguntou ele. Como posso assegurar que o povo me tema como antes? Mas a verdade estava se desenrolando à sua frente de modo inexorável. Tendo presenciado a salvação notável de Sadraque, Mesaque e Abed-nego, muitos dos presentes começaram a murmurar sobre a eficácia de um Deus que poderia operar milagres em meio à provação. Nabucodonosor, decidido a silenciar quaisquer dúvidas, fez um novo decreto: se alguém falar mal do Deus de Sadraque, Mesaque e Abed-nego, será desmembrado, e sua casa se tornará monturo. Enquanto isso, os jovens se dedicavam a orar e louvar ao Senhor. Eles buscavam entendimento sobre o que significava a experiência avassaladora que haviam vivido. Qual é o propósito de tudo isso? Indagava Sadraque, seus olhos ardendo de fervor. Por que fomos poupados das chamas? Mesaque, em plena convicção, respondeu: estamos aqui, não apenas para escapar da morte, mas para testemunhar a glória do nosso Deus diante de todos. Ele tem algo maior para nós. Inspirados por essa fidelidade e determinação, Abed-nego refletiu sobre a antiga promessa feita a Abraão, que sua descendência seria como as estrelas do céu e a areia do mar. Não somos apenas nós três, somos um povo. Uma nação escolhida, e o nosso testemunho pode alcançar muitos. No reino babilônico, a nova notoriedade desses jovens hebreus começava a ecoar. Ouvindo sobre o poder do Deus deles, muitos na cidade começaram a se encontrar secretamente em adoração, ocultando-se nas sombras, longe dos olhares do rei. Aqueles que haviam testemunhado os eventos na fornalha agora lindamente instruíam outros sobre a fé que mantivera Sadraque, Mesaque e Abed-nego em pé ante o fogo. Assim, os três jovens, em meio à opressão, tornaram-se não apenas um símbolo de resistência, mas de esperança. O eco do que havia acontecido começou a se espalhar como fogo que consome, e os relatos da intervenção divina começaram a gerar uma expectativa em corações antes endurecidos. Muito além dos muros da Babilônia, de onde o povo clamava em oração a um Deus invisível, algo se preparava no plano soberano de aquele que era e é. E enquanto esperavam, as chamas da fornalha ainda ardiam em suas memórias como um poderoso testemunho. Que novos sinais seriam manifestos? O que mais Deus ainda tinha para revelar a esses fiéis? Estava se formando um novo propósito, e os sofismas das autoridades poderiam não ser suficientes para apagar a verdade que agora se espalhava. Quais mistérios ocultos permanecem para serem revelados no tempo de Deus? Indagava a comunidade. A incerteza pairava, e o temor reverente de que algo ainda maior estava prestes a acontecer sussurrava entre eles. Após o decreto do rei Nabucodonosor, uma onda de murmúrios percorreu as ruas de Babilônia. Os sábios e magos, que antes zombavam do Deus dos hebreus, agora se viam como sombras do que haviam sido. O temor do rei não apenas refletia sua própria dúvida, ele se tornou um símbolo do apreço renovado por uma fé que parecia manifestar-se num Deus soberano que atuava poderosamente em favor de seus servos. Sadraque, Mesaque e Abed-nego continuavam a ter conversas profundas sobre os planos de Deus. Em suas orações, estavam certos de que a intervenção celestial não era um capricho divino, mas parte de um plano muito maior para o povo de Israel. Precisamos nos preparar, não apenas para nossa sobrevivência, mas para que outros vejam e conheçam a ação deste Deus maravilhoso, exclamou Abed-nego, enquanto os outros assentiam em concordância. As noites em Babilônia tornaram-se longas, e enquanto as estrelas brilhavam sobre a vasta terra, o desejo de libertação das mãos opressoras dos babilônios crescia em cada coração israelita. Jovens e velhos se reuniam em pequenos grupos, compartilhando testemunhos do que haviam visto nas chamas, o que despertou uma fé radical, capaz de desafiar a opressão que se abatia sobre eles. Se Deus pode salvar nossos irmãos do fogo, quanto mais pode Ele fazer por nós? Questionava um ancião com lágrimas nos olhos, enquanto a multidão respondia em uníssono com seu amém. Enquanto isso, Nabucodonosor, cada vez mais angustiado pela dúvida que se instalava em seu coração, decidiu convocar novamente os magos e os encantadores de seus conselhos.
Por que o Deus de Sadraque, Mesaque e Abed-nego é exaltado? Que poder é este? Resmungava ele. Em seu desespero, buscava entender, mas seus sábios ainda estavam mergulhados na escuridão da incredulidade. Em uma noite, enquanto estudavam os textos sagrados em segredo, os jovens se depararam com uma antiga profecia de Daniel, que falava sobre o dia do juízo, quando o Santo dos Santos apareceria e todos os que haviam crido seriam trazidos à luz. Sadraque, olhando fixamente para as palavras, disse: é preciso que este Deus se revele ao mundo. Ele não é apenas nosso Deus, mas o Deus do universo. O que pode ser maior que a salvação de uma nação perdida através do fogo? Na visão deles, a salvação era não apenas física, mas espiritual. E enquanto pregavam essa mensagem a muitos outros, suas vozes ecoaram como um alerta: o Senhor está perto. Ele virá para aqueles que clamam a Ele. Assim, o ciclo de adoração e esperança que se formou entre os exilados começou a alcançar as portas do palácio do rei. Vidas transformadas pelo testemunho da fé começaram a atrair a atenção de outros. Em uma noite de desespero, Nabucodonosor foi atormentado por sonhos perturbadores, onde vislumbrava poderosos seres angelicais descendo sobre a terra. No sonho, a imagem de uma estátua imensa, representando seu próprio reino, era destroçada. Despertando em pânico, perguntou a si mesmo: o que está por vir? Que reino é este que se levantará? A inquietação no espírito do rei levou-o a procurar Daniel, em busca de interpretação. Vem até mim, homem de Deus. Por que minha alma está agitada? O que os sonhos significam? Daniel, aviso e justo, estava preparado para trazer a resposta, mas sua voz estava envolta em reverência ao Senhor. Ó rei, o que está por vir é um aviso da ação do Altíssimo, que não deixará seu povo à mercê das forças do mal. Ele é forte para salvar. A verdade de que Deus tinha um plano soberano estava prestes a ser revelada não apenas ao rei, mas a toda a Babilônia. As chamas que ardiam nas memórias dos jovens hebreus e nas conversas sussurradas pelos israelitas ecoavam na ansiosa expectativa de um novo começo. O que Deus estava prestes a revelar faria os alicerces do reino tremerem. Uma nova revelação divina se aproximava, incumbindo os corações dos crentes e colocando Nabucodonosor diante de um dilema: ele se submeteria à soberania de Deus ou permaneceria firme em sua posição de arrogância? As portas do além pareciam entreabertas, e a pergunta ressoava em meio aos ventos da Babilônia: o que o Senhor, nosso Deus, ainda fará por seu povo? As primeiras luzes da manhã surgiram sobre Babilônia, e o desespero do rei Nabucodonosor ainda pairava no ar como uma nuvem densa e ameaçadora. O rei, atormentado não apenas por seus sonhos, mas também pelo clamor entre os hebreus que irradiava fé e esperança, começou a conceber um plano. Sentado em seu trono, olhou pela janela do palácio e viu a cidade, agora cheia de rumores sobre o Deus Altíssimo. Era hora de agir. E se o Deus de Sadraque, Mesaque e Abed-nego estiver realmente entre nós? Ponderou Nabucodonosor, uma centelha de temor se acendendo em seu coração. A busca por poder e controle não era suficiente para apaziguar sua inquietação. Ele precisava de mais um sinal que confirmasse a soberania desse Deus, que parecia trazer luz em meio à escuridão. Enquanto isso, no coração da cidade, Daniel e seus amigos, firmes em sua fé, continuavam a se reunir em oração. As noites repletas de lágrimas e súplicas eram agora transformadas em adorações de louvor. A cada canto, os hebreus exilados falavam sobre a grandeza de Deus, e suas vozes ecoavam como um refrão celeste. Abed-nego, em particular, sentia que Deus os estava preparando para algo grandioso. Deus não apenas nos libertará do fogo, mas nos usará como testemunhas de sua glória diante de todos, dizia ele, gesticulando com fervor. As reuniões não passaram despercebidas. Ao saber que um novo movimento de fé estava crescendo entre o povo de Deus, Nabucodonosor decidiu reunir todos os príncipes e governadores do reino. Nós nos reuniremos no grande campo de Dura, proclamou ele, sua voz reverberando nas paredes do palácio. Convocarei todos os que devem prestar homenagem a este Deus que move as massas. Os corações dos israelitas estavam a 1000 por hora. Eles sabiam que o momento de confronto seria inevitável. Sadraque se virou para seus amigos, e com um ar de determinação disse:
se nos chamam, não temos a opção de silêncio. O Senhor é nosso refúgio. Se somos lançados ao fogo, Ele estará conosco. A fé daquelas almas era incansável, eles acreditavam que nenhuma chamas poderiam consumir o que Deus havia selado. A cena montava à medida que a multidão se reunia. A expectativa estava alta, os sussurros do povo faziam ecoar promessas de esperança e testemunhos de milagres. Nabucodonosor, vestido em suas vestes reais, observava tudo com um olhar de desafio. Então, será que realmente o Deus desses hebreus pode salvar seus servos das chamas? Questionou em voz alta, desafiando o universo visível e invisível. Como resposta, uma voz clara, cheia de ousadia e fé, emergiu da multidão. Era Daniel, que havia recebido discernimento divino. Ó Rei, o Senhor que nós servimos é poderoso para nos livrar. Mesmo que você decida nos lançar na fornalha ardente, sabemos que Ele é capaz de nos salvar. Mas se não o fizer, não nos curvaremos a esse ídolo que você levantou, pois nosso coração está em sua verdade. O rei, tomado de ira, intensificou a ordem. Aumentem a intensidade do fogo! Gritou, sua voz estourando como o trovão. A fornalha foi incrivelmente aquecida, fazendo o calor soar como rugidos de leões. Em meio ao clamor e à agitação, 3 figuras se adiantaram, firmes como rochas em tempestade. Então, um medo palpável invadiu o coração de Nabucodonosor quando, ao observar a fornalha, uma cena de esplendor se desenrolou diante de seus olhos. Ele exclamou, não lançamos 3 homens atados ao fogo? Por que vejo 4, e um deles parece o Filho de Deus? Sua incredulidade se transformou em espanto, e a pergunta pairava no ar, reverberando na realidade espiritual. A vontade de Deus, uma vez mais, parecia manifestar-se através dos escolhidos. A fornalha não era um símbolo de destruição, mas um palco para a grandiosa revelação do poder divino. Com isso, as trevas deram lugar à luz, e a esperança pulsante ganhava vida. O que o Senhor faria a seguir? O caminho da salvação e da glória estava prestes a ser revelado em toda a sua plenitude. O olhar atônito de Nabucodonosor se fixou na fornalha ardente, onde 3 homens caminharam entre chamas com a confiança de quem não teme a morte. A manifestação do 4º homem, que resplandecia como um ser celestial, despertava uma reverência e um temor que atingiam o cerne de sua alma. Na confusão de sua mente, ele percebeu que não apenas estava desafiando os hebreus, mas o Deus eterno que se levantava em seu meio. Sadraque, Mesaque e Abed-nego! Bradou o rei, sua voz agora tumultuada pela incredulidade. Saí e vinde até mim. Com movimentos graciosos, os 3 homens emergiram da fornalha, seus rostos iluminados pela presença divina que os acompanhava. Não havia sinal de que o fogo estivesse consumido. Os próprios congregados ao redor da fornalha, atonitos com o milagre, observavam com temor reverencial. Naquele momento, Nabucodonosor soube que o Deus dos hebreus era verdadeiramente real. Sua glória se manifestara de forma esplendorosa e inegável. Bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abed-nego, que enviou seu anjo e livrou os seus servos que confiaram nele. Proclamou o rei, enquanto um calor diferente, um calor de adoração invadia seu coração. Ao reconhecer a soberania do Altíssimo, Nabucodonosor começou a se dar conta de que havia invocado um duelo cósmico que não poderia vencer. Os hebreus, agora libertos, sentiam uma alegria inabalável. Eles haviam caminhado por momentos de intenso sofrimento e opressão, mas agora, após a provação das chamas, estavam mais fortes do que antes. Abed-nego olhou para seus companheiros e afirmou, vimos a preservação de nossa fé, mesmo no calor da adversidade. O Deus que nos livrou é digno de nossa adoração e louvor. O rei, imbuído de um novo decreto, ordenou, todo o povo do meu reino deve tremer diante do Deus de Sadraque, Mesaque e Abed-nego, pois não há outro Deus que possa livrar assim. A reverência em suas palavras ressoou pelo reino, mas nas sombras, um novo questionamento começou a se formar. Apesar do milagre, havia ainda um resquício de dúvida no coração do rei. O que seria necessário para apaziguar a alma inquieta que o atormentava? Ele não pode ignorar que o Deus dos hebreus não apenas tinha poder sobre as chamas, mas também revelava um domínio sobre o próprio destino.
Os anciãos babilônios se reuniram sob a pressão do novo decreto. Este Deus é imponente, mas os deuses que adoramos são grandes em suas formas, invencíveis em sua força, murmuravam eles entre si, sem compreenderem que havia uma grande batalha espiritual em curso, um chamado para a rendição da própria soberania de Nabucodonosor. Daniel, em sua sabedoria, discerniu o alvoroço da cidade. Ó rei, lembre-se do sonho que você teve e da sua interpretação, disse Daniel cautelosamente. O reino de você não é eterno, e a visão que você recebeu nos revela que todos os reinos cairão, e um reino eterno se levantará, um reino que nunca será destruído. As palavras de Daniel ecoaram nas profundezas do coração do rei. As nações, como grãos de areia, estavam sob a soberania do Altíssimo, e o plano de Deus estava além da compreensão humana. A batalha não era apenas contra os hebreus, mas contra o próprio destino divino. Com um novo vigor, o rei começou a entender que seu próprio trono poderia ser desafiado, tanto que uma revelação poderosa era iminente. O que se desenrolaria? Que mensagem divina estava prestes a ser desvelada pelo Criador do universo? O coração de Nabucodonosor batia com um misto de esperança e temor. O Deus dos hebreus estava prestes a transformar toda a Babilônia, e isso era apenas o começo. O Senhor a quem Sadraque, Mesaque e Abed-nego serviam era muito mais poderoso do que qualquer criatura. O que ele realizaria a seguir, assim como sempre fora, era um passo decidido, uma provação luminosa, e a promissão de grande liberdade que se aproximava. E assim, a história da salvação começava a ser escrita, enquanto perguntas profundas sobre o plano soberano de Deus reverberavam pelo ar. Enquanto os ecos das palavras de Daniel ainda ressoavam nos corredores do palácio, Nabucodonosor não conseguia afastar a inquietação que dominava seu ser. A imagem dos 3 homens atravessando as chamas sem serem consumidos atravessava sua mente como um fogo que não se apaga. Ele se levantou de seu trono, os olhos cerrarem com a contemplação de uma verdade que ainda se lhe escapava. Um plano estava se formando, um propósito divino que movia sua alma de uma maneira que ele nunca havia experimentado antes. Entenderei, ó Deus dos hebreus, qual é o seu desejo para esta nação, murmurou o rei, enquanto seus conselheiros conversavam em vozes diminutas a respeito de deuses banais e rituais vãos. Com o coração pulsando em incerteza, Nabucodonosor convocou os Macai, os sábios da Babilônia, as mentes que sempre lhe trouxeram respostas. Vocês que possuem entendimento, venham até mim e revelem o significado desse acontecimento. Ordenou ele, sua voz ecoando no grande salão. Os sábios, temerosos e intrigados, se reuniram, marcando uma tensão palpável no ambiente. Eles eram relutantes, pois as chamas haviam falhado em suas previsões, mas a presença de um desígnio celestial emaranhava-se em suas mentes. Ó rei, permita que consultemos os livros dos antigos, disse um dos mais velhos sábios, temendo que a ira do rei pudesse ser direcionada a eles. Vocês são sábios, mas eu não busco apenas conhecimento humano. Quero a verdade, a revelação das coisas profundas que o meu espírito anseia por conhecer. Nabucodonosor estava decidido. Afinal, se um Deus dos hebreus podia dominar as chamas, também poderia conhecer os segredos do coração humano. Na quietude daquele momento, enquanto a sala estava imersa em um silêncio profundo, os conselheiros debatiam entre si, buscando uma resposta que resguardasse suas vidas. Dançando como sombras ao redor do fogo que ainda ardia em sua mente, um deles revelou, talvez, ó rei, o significado das chamas represente julgamento e purificação, e a presença do quarto homem seja uma embaixada de redenção. Nabucodonosor se voltou para ele, a mente girando em novas possibilidades. Redenção, será que esses 3 homens estão sendo preparados para um propósito maior, algo que possa selar a verdadeira fé neste reino? Sem saber que esta questão atormentava seu coração, Daniel, que se mantivera em vigilância, interrompeu, se me permite, ó rei, talvez sejam as chamas que purificam não apenas seus servos, mas também você. Um coração arrogante pode ser queimado e moldado pelo fogo da fé. É um convite para a transformação. As palavras de Daniel cortaram através da escuridão como uma luz radiante. Nabucodonosor sentiu uma onda de esperança que se entrelaçava com seu temor. Então, é o meu coração que deve enfrentar as chamas? Questionou ele com um semblante de dúvidas que compartilhava seu trono. Sim, ó rei.
Somente por meio do fogo da provação podemos sair verdadeiramente livres. É a promessa do Deus Altíssimo, que transforma os fracos em valentes e os ímpios em justos, exclamou Daniel, cheio de fervor. Neste momento, uma nova visão se revelou a Nabucodonosor. Ele viu não apenas os 3 hebreus, mas toda a Babilônia em um momento decisivo. Um clamor ressoava em seu espírito, um apelo à conversão. Sem perceber, o rei estava à beira de um encontro que lhe mudaria para sempre. Se o Deus deles pode preservar a vida em meio ao fogo, então eu, Nabucodonosor, preciso buscar este Deus e compreender seu propósito para mim. Ele é, sem dúvida, o Senhor dos Exércitos. O rei se declarou, enquanto seu coração se acendia com um novo fervor. Quando a noite se aproximou, e as estrelas começaram a brilhar no céu, o rei olhou para o alto, buscando respostas que só o Deus Eterno poderia revelar. Ele não sabia que um novo capítulo estava prestes a ser escrito, onde o plano soberano de Deus se entrelaçaria com a história da Babilônia. Quais seriam os desígnios divinos que agora se preparavam para manifestar-se diante de todos? O que estaria reservado ao coração de um rei que agora considerava se submeter à grandeza do Altíssimo? E assim, enquanto a escuridão da noite envolvia a cidade, uma nova esperança começava a brilhar, prenunciando uma transformação que ecoaria através dos tempos. Em meio ao silêncio da noite, enquanto as estrelas guardavam os segredos do cosmos, Nabucodonosor se retirou para seus aposentos, seu coração ainda agitado pelas visões e questionamentos que assaltavam sua mente. A tumultuada batalha entre a arrogância do homem e a humildade que o Deus dos Hebreus exigia ressoava em seu ser como um tambor em tempos de guerra. O rei, agora mais ciente da presença do Altíssimo, decidiu que não poderia repousar até que o que lhe foi revelado fosse inteiramente compreendido. Minha alma grita por entendimento, pensou ele, enquanto caminhava pela câmara. Ele começava a perceber que havia um abismo entre o que sempre conheceu e a maravilhosa glória do Deus verdadeiro. Na escuridão, uma luz repentina brilhou, e diante dele, uma figura magnífica se materializou. Era um anjo do Senhor, seu semblante irradiando a majestade que desmentia qualquer poder terreno. Nabucodonosor caiu de joelhos, sua incredulidade agora rendida ao temor sagrado. Eu sou enviado pelo Deus de Israel, proclamou o ser celestial, sua voz ecoando como um trovão suave. Prepare-se, pois você está prestes a conhecer o tamanho do poder e da misericórdia dele. O que desejas de mim? Questionou o rei, perdido na reverência da presença divina. O anjo se aproximou, e sua voz parecia um sopro do céu. Estas chamas que você viu não são apenas um teste para os hebreus que você lançou ao fogo, mas também um fogo que agora se acende em seu próprio coração. O Senhor Deus deseja que você compreenda o propósito da purificação, não apenas para os que foram julgados, mas também para você, ó rei. Nabucodonosor ficou aturdido, lutando contra a dúvida que se aninhava em sua mente. E se eu não conseguir suportar essa prova? Como poderei renascer após as chamas? Com firmeza, o anjo respondeu, a palavra do Senhor é fiel e verdadeira. Se você clamar por ele, o Deus que pode ressuscitar os mortos, também pode ressuscitar o seu coração para a vida eterna. Assim como ele protegeu os que se arriscaram em fé diante do fogo, ele o protegerá em sua jornada para a compreensão de sua soberania. Então, o rei lembrou-se de algo que Daniel havia dito, somente por meio do fogo da provação podemos sair verdadeiramente livres. O peso do que estava em risco tornou-se claro. Ele estava sendo chamado para renunciar ao seu eu, ao seu orgulho e buscar a verdadeira sabedoria que vinha de cima. Nas horas que se seguiram, Nabucodonosor se viu imerso em oração, clamando por revelação e direção. As sombras das figuras que se inclinavam em adoração ao Deus dos Hebreus surgiam em sua mente, como lágrimas de fé em tempos de angústia. Quem é este Deus que até mesmo as chamas obedecem? Ele ponderava. E assim, uma determinação surgiu em seu coração. Eu, Nabucodonosor, farei uma aliança com este Deus. Eu proclamarei sua grandeza em toda a Babilônia. Não me deixarei cair na escuridão do orgulho, mas caminhará nas luzes do entendimento. Com esse ardente desejo de transformação, Nabucodonosor levantou-se, agora com um novo propósito. Sabia que o quanto mais se aproximasse do verdadeiro Deus,
mais entenderia a profundidade de suas promessas. Enquanto o amanhecer começava a romper a escuridão da noite, o rei olhou pela janela de seu palácio, a cidade ainda adormecida a seus pés. A certeza de que um novo capítulo estava prestes a ser escrito em sua vida e em sua nação iluminou seu espírito. No entanto, uma pergunta pairava no ar: como os moradores de minha terra reagiriam a essa nova direção? Meu clamor e arrependimento seriam suficientes para que a transformação acontecesse do modo que eu esperava? Naquele momento, Nabucodonosor estava prestes a descobrir que o plano soberano de Deus era mais vasto do que qualquer visão de um homem poderia imaginar. E assim, o eco de uma nova aliança permeou o reino, junto com a expectativa de que o que acontecerá a seguir revelará não apenas o destino do rei, mas também o futuro de toda a Babilônia. Quando o sol começou a despontar no horizonte, Nabucodonosor sentiu o pulsar de uma nova vida dentro de si. Não era meramente o despertar de um novo dia, mas uma transformação em sua alma. Ele se dirigiu aos seus conselheiros, determinados a compartilhar sua nova visão. Reúnam-se os sábios e os magos da Babilônia. E que todos os que servem ao rei venham diante de mim. Sua ordem ecoou pelos corredores, ecoando como um chamado à ação. Os homens mais influentes da corte, os que haviam se desviado em sabedoria, rapidamente se apresentaram. Ao se agrupar diante do trono, os sábios do reino mostraram-se intimidados pela nova determinação do rei, pois sentiam que, em seu coração, algo poderoso estava se formando. Nabucodonosor olhou nos rostos deles, buscando coragem em seus olhares. Hoje, eu faço um apelo a todos vocês, proclamou ele com voz firme, mas carregada de reverência, para que juntos glorifiquemos o Deus de Israel. Eu vi o poder dele derramado em chamas, e compreendi que as chamas têm um propósito. Não apenas para os hebreus que foram lançados ao fogo, mas também para mim. Os homens logo trocaram olhares apavorados. Lentamente, um dos líderes dos sábios, um mago chamado Beltesazar, levantou a voz: ó rei, o que dizer dessas chamas? Não nos foram ditas as histórias de que o Deus deles pode os resgatar? É um desafio imenso sobre o qual falamos. Você se arrisca a desestabilizar o soberano e a proteção que nossas práticas trouxeram a este reino. Cale-se! O rei respondeu, a intensidade em sua voz cresceu. É Deus quem determina o que deve acontecer. Eu desejo saber. Ajoelhem-se diante do Altíssimo e peçam revelação. Somente através da humildade e do arrependimento poderemos vislumbrar sua verdadeira glória. Os sábios, após hesitar, seguiram a ordem do rei, rendendo-se ao mesmo tempo a temor e a esperança. Dançando em um delicado equilíbrio entre a reverência e o medo, clamaram ao Deus dos hebreus. Enquanto isso, Nabucodonosor retirou-se para o seu oratório, onde buscou a presença do Deus de Israel. Ó Senhor, faça-me entender, sou eu um instrumento de sua grandeza? Devo ser um porta-voz de sua palavra em todo o reino? O que essa aliança significará para mim e para o meu povo? Em resposta às suas súplicas, uma visão novamente tomou forma. Um homem grande, vestido em brilho, apareceu diante dele. A figura levantou a mão, e diante de Nabucodonosor surgiram as chamas de um grande fogo, mas agora, essas chamas dançavam com uma beleza que jamais havia visto. Dentro delas, ele viu 3 figuras que não se deixavam consumir, estavam gloriosas e protegidas pelo poder divino. Quem são estes? Questionou Nabucodonosor, maravilhado e tremendo. O ser luminoso respondeu, eles são exemplo de fé inabalável. Assim como você, o rei, buscou por compreensão e verdade, assim também eles, na máxima confiança, serão preservados nas profundas provações. E enquanto ele observava, entendendo o poder que residia nessa visão, uma nova certeza emergiu em seu coração: se o Deus dos hebreus pode preservar seus servos nas chamas, ele também pode em meu coração e nas nações. Ao retornar da visão, a certeza de um renascimento ardente em sua alma se intensificava. O clamor que ecoava em seu espírito ressoava como um tambor, pulsando uma nova realidade. Ele percebeu que o plano soberano de Deus se estendia além de sua própria compreensão, que não era apenas um rei, mas um instrumento de um propósito divino eterno. E, no ar, pairava a pergunta: qual seria o efeito dessa mudança espiritual sobre todo o reino?
O que realmente significaria essa mensagem de transformação para os povos que serviam na Babilônia? Às portas do entendimento divino, a expectativa de um novo nome a ser proclamado começava a surgir. As palavras ainda não ditas pareciam vibrar com esperança: a libertação virá, mas qual será seu verdadeiro custo? Naquela manhã luminosa, a atmosfera da Babilônia estava impregnada de expectativa. Nabucodonosor, ainda consumido pela visão que receberá, iniciou um caminho inexplorado, decidido a se tornar um arauto da mudança. O rei havia oferecido sua alma a Deus, e no fundo de seu ser, sabia que não poderia recuar. O bem-estar da Babilônia, a segurança de seu trono e a eternidade de sua alma pesavam em sua mente. Os sábios da corte, agora reunidos em um canto do magnífico palácio, murmuravam entre si, perplexos com a mudança de coração do soberano. Beltesazar, por um momento, esqueceu-se de seu título, tornando-se meramente um homem que procurava entender as intenções de um rei perturbado. Como podemos confiar neste novo fervor? O que isso significa para nós? Questionou, sua voz tingida de insegurança. Se o rei é verdadeiramente fiel ao Deus de Israel, respondeu outro mago, devemos prepararmos-nos para as consequências. Mas, que tipo de respeito se tem sob um decreto que rejeita nossos deuses e veneração? A dúvida pairava, como um manto de neblina sobre seus corações. Porém, para o rei, havia uma nova verdade e informação. Ele convocou os sábios novamente, agora pedindo que ouvissem os relatos de todas as maravilhas que o Deus de Israel havia realizado, como as pragas no Egito e a abertura do Mar Vermelho. Em suas histórias, ele podia sentir a força de um Deus que persegue a justiça. Então, uma onda de temor começou a transbordar em seu coração. Que ação tomaria se os próprios hebreus, os profitadores da graça, não reconhecessem a sua soberania? A dúvida crescia quando imaginou que até mesmo eles poderiam rejeitá-lo, visto que não havia mais a visão de servidão, mas um convite à liberdade. Ó Senhor, orou novamente Nabucodonosor, revelai-me. Revelai-me quem sou neste plano eterno. O que eu, um rei, preciso fazer para fixar as bases de sua verdade em meu reino? Mais uma vez, uma visão resplandeceu diante dele, e Nabucodonosor viu a figura que aparecerá anteriormente, agora cercada por um esplendor ainda maior. Ele estava de pé, não mais em chamas, mas em um campo fértil, onde as flores brotavam a partir da terra. Ao seu redor, um exército de homens e mulheres, jovens e velhos, todos adorando com intensidade e alegria, eram marcados pela promessa de vida eterna. Esses são os que creram e, mesmo nas enormes provas, a sua fé os trouxe à vida, falou a figura luminosa. Eles foram incinerados no fogo, mas levantaram-se de tuas cinzas como testemunhas de meu poder. A imensidão da revelação inundou o coração de Nabucodonosor. No fluxo da visão, ecoaram promessas de restauração e salvação para aqueles que aceitassem a verdade divina. Um passarinho que voava alto no céu chamou sua atenção, e o espírito do rei proferiu uma nova súplica: se estes que foram incinerados ressuscitarão, como posso ser instrumento dessa esperança? Num impulso, ele tomou uma decisão radical. Ele despediu todos os outros deuses da Babilônia, estabelecendo um só Deus, o Deus de Israel, como o único digno de adoração. E assim, ele promulgou um novo edito que reverberou através da cidade, prometendo que quem desrespeitasse o Deus dos hebreus seria punido severamente. Mas, na obscuridade de seu coração, uma nova dúvida brotava: que escala tinha o poder desse Deus? Em sua pressa pela transformação, Nabucodonosor não percebeu que cada ato desencadearia repercussões maiores do que ele poderia imaginar. Suas palavras ressoaram, mas uma sombra de incerteza pairava sobre seu destino. Qual seria o verdadeiro custo de sua nova fé? O que surgiria de tal declaração ou até mesmo resistência? No cerne da transformação, um novo enigma nascerá. O plano soberano de Deus ainda permanecia envolto em mistério, prometendo revelações que mudariam, não apenas a Babilônia, mas o próprio destino do povo escolhido. Enquanto o sol se erguia sobre as torres de Babilônia, a cidade pulsava com a tensão de um novo amanhecer. Nabucodonosor, tomado por uma determinação fervorosa em seu coração, decidiu que não poderia permitir que suas dúvidas obscurecessem a verdade que agora começava a iluminar seu entendimento.
Ele conhecia o custo da mudança, mas a urgência em buscar e estabelecer a soberania do Deus de Israel estava crescendo dentro dele. Reunindo conselheiros e príncipes, o rei declarou em voz alta: Hoje, proclamarei que todos no meu reino adorarão o Deus de Sadraque, Mesaque e Abed-nego, pois ele é o único que pode salvar e restaurar vidas. A história de sua intervenção no fogo não é apenas um conto de bravura, mas um sinal do poder divino que clama por ser reconhecido. Murmúrios de desconforto ergueram-se entre os conselheiros. Aqueles que estavam acostumados ao domínio dos deuses babilônios sentiam o chão se mover sob seus pés, e o temor diante da nova ordem era palpável. Mas a coragem dominava o rei. Ele não se deixaria esmagar pelo medo da revolta que poderia surgir. Nabucodonosor, decidido a selar seu novo edito, continuou: E se alguém, em sua insensatez, desrespeitar este decreto, seja desmembrado, e sua casa se tornará monturo, porquanto é o tempo de reverter os corações endurecidos e aclamar ao Deus que pode mover montanhas. Porém, em meio à aclamação do novo edito, uma sombra de incerteza persistia na alma do rei. Apesar de sua fervorosa proclamação, uma voz sussurrava em seus pensamentos: e se os próprios hebreus não reconhecerem sua nova soberania? O que acontecerá se eles não se unirem a você, mas simularem adoração enquanto permanecem em desacordo? Que possibilidade há de que a verdade do Deus deles realmente transcenda o mundo neste momento? Nabucodonosor, sem perceber, estava enfrentando um dilema que abarcava não apenas o destino do seu reino, mas também a própria essência de sua fé e disposição para se entregar à soberania do Senhor. Em suas horas de reflexão solitária, ele se lembrou da visão tanto do quarto homem na fornalha quanto dos testemunhos dos jovens hebreus. Se o Deus deles pode ressuscitá-los das cinzas, então, é dever do meu coração se volver a ele, ponderou o rei. Mas, como posso assegurar que meu povo siga este caminho? Como conduzi-los a essa nova verdade? O que significa se submeter à vontade de um Deus invisível? Enquanto Nabucodonosor lutava com estas questões, uma nova mensagem começou a se espalhar pelas ruas de Babilônia. O entusiasmo misturado ao temor resultava em um levante espiritual. Aqueles que antes se escondiam em adoração agora falavam abertamente sobre as maravilhas de Deus, e muitos começaram a se reunir em pequenos grupos, trocando relatos da intervenção divina. Sadraque, Mesaque e Abed-nego, agora com uma nova esperança no coração, começaram a se reunir também. Com fé renovada, eles proclamavam: O Senhor é digno de nosso louvor. Ele já nos livrou do fogo, e ele fará ainda mais por aqueles que o buscam com sinceridade. Conforme as reuniões cresciam, diversas pessoas de várias classes sociais se uniam a eles. O efeito no coração de Nabucodonosor não passou despercebido. Ele sentia mudança no ar e, ao ouvir os murmúrios de esperança, percebeu que a transformação de sua nação estava prestes a se manifestar de uma maneira que nunca sonhara, mas com o risco de não ser cumprido em sua liderança. Certa noite, enquanto orava, as visões começaram a retornar. Ele contemplou novamente a figura luminosa. Ó rei, você se aproximou do limiar de uma nova era. Mas a transformação que você busca requer mais do que um decreto. Ele pedirá extenso arrependimento e subordinação à vontade do Altíssimo para que a verdadeira redenção se manifeste. Neste instante, uma nova angústia tomou conta do rei. Ele percebeu que a integridade de sua renúncia era necessária e que seria necessário buscar o arrependimento e mudar seu coração. Era preciso confrontar sua própria soberania para que o verdadeiro propósito de Deus se tornasse claro não apenas em seu coração, mas no coração de todo o povo. O que seria necessário para isso? A grande expectativa de uma nova realidade em Deus pairava no ar, como uma tempestade prestes a desabar. Tantos aspectos ainda pareciam inseguros, e Nabucodonosor se questionava: se a ressurreição e a transformação estão ao alcance, como posso eu, um rei, abrir mão do meu trono e encorajar meu povo a se voltar para um Deus soberano e invisível? Enquanto a escuridão da noite envolvia o palácio, a pressão pelas resoluções ainda não chegadas pairava como uma nuvem. O tão desejado plano soberano de Deus, que gerava esperança, desafiava a própria estrutura do Império Babilônico. No entanto, o que seria necessário para que a verdade se espalhasse sobre o futuro da Babilônia? A busca se intensificaria de maneiras que o rei estava prestes a entender, mas tudo ainda permanecia envolto em mistério.